Olá pessoal, o que é o budismo para você? Religião ou filosofia de vida? Os ensinamentos dessa prática milenar são difundidos hoje em todo o mundo. Aqui no Brasil, cerca de 250 mil pessoas seguem seus princípios, como o desprendimento do mundo material e a busca da iluminação. Para saber mais, continue com a gente, o programa está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Brasil das Gerais, que hoje se dedica a conhecer melhor o budismo, suas diferentes linhagens e como seus ensinamentos podem mudar e melhorar a nossa vida. Para isso, a gente convidou a Lama Sherab, sacerdotisa budista do Centro de Budismo Tibetano Shagdud Dawa Droma, o Salim Zaidan, praticante do budismo tibetano, o Mokugen Sensei, abade zen budista do Templo Zen das Alterosas, e Luiz Flávio Lima, jornalista, amigo nosso aqui da Rede Minas e também praticante do budismo tibetano. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Para a gente começar, Lama Sherab, conta quem foi Buda e o que é o budismo. Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Obrigada. É difícil definir quem foi Buda e nós poderíamos dar diferentes definições. Mas de uma maneira bem simples, primeiro que a palavra Buda não se refere a um nome próprio, mas foi como o Siddhartha Gautama passou a ser chamado, quando as pessoas se deram conta que ele tinha despertado. Essa palavra Buda, Sim. que tem como raiz Budi, significa despertar, como quando você acorda pela manhã do seu sono. Então, as pessoas na época dele se deram conta que ele tinha despertado do sono da ignorância para uma completa sabedoria. Por isso ele passou a ser chamado de Buda. E ele alcançou esse nível de realização porque ele conseguiu eliminar ou limpar, purificar todas as suas negatividades, falhas e revelar uma sabedoria completa. E ele nos deixou como herança métodos para que nós também possamos alcançar a mesma realização que ele alcançou. Essa iluminação. Que nós definimos como iluminação, né? Mas que significa nós conseguirmos chegar a um estado em que nós nos livramos de toda causa para qualquer tipo de dificuldade, sofrimento, angústia, medo, qualquer tipo de dificuldade que nós possamos identificar, nós conseguimos ir adiante dessas dificuldades. Ou geralmente a gente diz ir completamente adiante do sofrimento e encontrar um estado de paz sublime ou de uma felicidade perene. Que não depende do que está ao nosso redor, e sim do que está dentro de nós, não é isso? Sim, é uma transformação completamente interna, né? A iluminação não é algo que está fora de você. A iluminação é algo que está dentro de você. E aplicando esses métodos deixados por Siddhartha Gautama, nós conseguimos alcançar esse estado interno. E o budismo tibetano? O que essa linhagem tem de diferente das outras? Então, na verdade, muitos anos depois que Siddhartha Gautama deixou esse mundo, talvez 100, 400 anos depois, foi que os ensinamentos dele começaram a ser, digamos, classificados ou categorizados. Sim. E hoje em dia se reconhece essas três formas de budismo, que é chamado budismo Hinayana, o budismo Mahayana e o budismo Vajrayana. E como o budismo Vajrayana, depois de todos esses séculos, sobreviveu mais no Tibete, essa forma de budismo Vajrayana hoje em dia é mais conhecida como budismo tibetano. Uhum. E dentro de cada uma dessas formas de budismo há diferentes linhagens ou diferentes escolas, como a gente quiser chamar. O budismo Vajrayana, com relação aos outros budismos, ele é mais... não é diferença... Na verdade, a base e os princípios são os mesmos, né?
nós vamos encontrar a diferença em termos de métodos. Práticas. De práticas, métodos de meditação. Então, se você for conhecer cada uma dessas formas de budismo, você vai ver que no budismo vajrayana ou budismo tibetano, você vai encontrar métodos com muito mais ornamentação. Então, se utiliza, por exemplo, em algumas formas de meditação mais recitações de orações, às vezes música, às vezes até dança se utiliza como uma forma de expressar a meditação, ou se utiliza o próprio corpo na meditação. Então, é mais em termos dos métodos. E a gente vê também esses métodos muito relacionados às regiões, né, de onde eles vêm. Por exemplo, a gente observa que tem o budismo tibetano, como você já disse, tem o indiano, tem o chinês, tem o japonês. E o Zen budista, Mokugen, de onde que ele vem? O Zen budismo. Olha, na verdade, o Zen budismo começou, claro, tudo começou com o Shakyamuni Buda, né? E passando da Índia para a China, claro, partiu o Bodhidharma, que é um mestre indiano, foi para a China, trouxe o Zen budismo até a China, e depois o Zen budismo atravessou para o Japão, né? E hoje o Zen budismo é espalhado no mundo inteiro, sendo praticado essa meditação Zen em todo o mundo praticamente, e aqui no Brasil também. E também eu pratico lá no meu templo, fiz um treinamento no Japão, especialmente do budismo japonês, como você disse. A gente pratica a meditação virada para a parede, em silêncio, né? Diferente, então, do budismo tibetano. Como a Lama diz, a diferença são só os meios, mas claro que os objetivos acabam desaguando no mesmo, né? Então, a gente... Buda é um só, né? Sim. O ensinamento praticamente é um só, mas os meios de se realizar isso são diferentes. A gente pratica a meditação, principalmente em silêncio, né? E com essa introspecção interior, o Zen budismo se propõe a gente conhecer ao mundo e conhecer a si próprio. E quando a gente conhece ao mundo e conhece a si próprio, a gente pode ter essa felicidade da realização espiritual, que é chamado de iluminação. Então, o Zen budismo propõe uma introspecção interior, em que a gente faz uma revolução interna. Se a gente muda o interior nosso, a gente acaba vendo o mundo de uma forma diferente. E aí, se a gente está muito bem interiormente, o mundo está bem exteriormente. É então, aquela velha história que a gente sempre escuta. A felicidade está dentro de nós. Exatamente. E não no outro, ou nas pessoas, ou nas coisas, né? Eu acho que o segredo é conseguir realmente praticar isso, né? E conquistar isso no dia a dia. A gente só projeta, na verdade, o que a gente tem dentro. Todo mundo, nesse exato momento, está projetando aquilo que ele tem dentro. Está vendo o mundo de acordo ele mesmo, né? O que ele acha. Então, assim, se a gente muda o mundo externo muda também, automaticamente. Com certeza, é por aí. Salim, e você, praticante Zen, do budismo tibetano e coordenador do Centro de Budismo daqui de Belo Horizonte, como é que você encontrou o seu caminho no budismo? Na realidade, eu penso que eu fui encontrado pelo meu professor. Quando, em 91, ele esteve aqui em Belo Horizonte, num congresso holístico internacional, em julho de 91, ele veio dar uma palestra, foi convidado de última hora, e eu decidi, eu nunca tinha visto um mestre realizado, eu só conhecia de livros, né? E aí... Mas você já tinha um interesse, então, pessoal, assim, de ler sobre o assunto? Eu sempre tive um caminho espiritual. Sempre tive. Né? Foi criado dentro de alguma religião? No cristianismo, no catolicismo, católica. Depois me tornei espírita e, na sequência, encontrei o budismo, que eu estou nele até hoje. Nesse contexto, quando eu conheci Shagdu Tulku Rinpoche, eu me admirei pela pessoa que vi e me apresentei a ele e falei assim, a gente volta a se ver, né? E aí passaram-se alguns meses, ele voltou ao Brasil, quando eu vi o folder, só aquele mestre, eu vou lá. Aí fui a São Paulo, que ele estava em São Paulo, e lá... Você tem quanto tempo? Foi em 91. Já tem uma estrada aí, boa! E aí eu encontrei Shagdu Rinpoche com todos os ensinamentos,
né? E falei com ele, né? O Dalai? É o Dalai? Não, o Shagdo Rinpoche. Que é outro mestre, nosso mestre, né? O Dalai Lama é também um mestre, Ah. mas nós somos ligados a Shagdo Tulku Rinpoche, que é o nosso inspirador. Entendi. E... específico do budismo Isso, tibetano. Exato. Tá. Né? Então aí ele, eu falei com ele então de que eu gostaria muito que ele viesse novamente a Belo Horizonte, porque eu tinha muitos amigos aqui que precisavam de aprender alguma coisa como eu estava aprendendo. E aí, um ano depois, ele volta e estabelece o Dawadroma. E aí ele disse, por enquanto eu conheço a cara de vocês começam. E aí nessa história, eu, a Lama Sheravi, né, antes, Andréia, né, apresentando, né, ela também é aluna e depois se tornou atendente do Shagdo Rinpoche e posteriormente ordenada Lama. Né? E eu continuo fazendo esse caminho, curtindo ele muito e gostando demais. Daqui a pouco eu quero saber um pouquinho mais da sua história, mas agora vamos ao Luiz, nosso querido amigo aqui da Rede Minas, colega, e agora um exemplo no budismo. A gente percebe realmente como que você está conseguindo trazer esses ensinamentos na prática aqui do seu dia a dia, né? Tá mais calmo, tá mais centrado, tá? Opinião de amiga, viu, gente? Aqui dentro, né? Agora eu queria saber como é que você buscou realmente esse caminho para a sua vida e o que te motivou aí atrás do budismo? Olha, a gente que lida com essa coisa da informação, do jornalismo, enfim, a gente tem uma formação que é muito racional, né? E eu sempre me achei um cara muito racional e acho que continuo sendo ainda hoje. Mas assim, de repente eu comecei a falar, puxa, algumas questões a gente precisa ter alguma explicação para aquilo e tal. E comecei a estudar e o budismo foi extremamente... ele me explicou de uma forma muito racional, é muito claro, assim, porque são coisas objetivas, um volume de ensinamentos que são difíceis e cada tempo que passa que você vai vendo, eles são mais difíceis do que parecem ser, né? Porque demanda prática, essas coisas. Mas é claro aquela coisa de você entender como é que é fácil de mapear. E é fácil de mapear porque o que me chamou a atenção no budismo foi que as coisas são colocadas, e aliás, os nossos dois professores aqui já colocaram isso de uma forma muito legal, é uma mudança interior, então ela depende muito de você. Isso é colocado de uma forma muito clara. Então não vai ter milagre, sabe? O milagre é você ter a sua tenacidade, a sua persistência e de fazer isso diariamente, né? Você está há quanto tempo que você está no budismo? Tem 1 ano, 2 anos. E, aliás, é uma coisa interessante, assim, porque eu comecei a procurar e aí falo, por que te levou ao budismo, né? E eu frequento lá o Dawadroma, lá que o Salim é coordenador, que é a Lama Sheravi, a nossa lama lá, né? E foi por razões geográficas. Eu olhei no Google, falei, onde tem? Aí, na Nossa Senhora do Carmo, aqui perto da TV. Aí, pô, se fosse lá pro lado da serra, talvez eu tivesse lá com vocês, né? Mas ele, aliás, já me convidou, né? Então pode a gente ir lá para conhecer. Na verdade, então, foi uma feliz coincidência. Foi uma coincidência, porque são 2 quarteirões daqui do TV Minas. Pra não ir, né? Falei, pô, esse negócio foi criado para mim, eu tenho que ir lá ver. Pelos laços, né? A proximidade é um laço. E aí foi para conhecer um dia, gostou e ficou. Gostei, fiquei, poxa, imagina, com um professor lá, um coordenador igual o Salim, como não gostar, né? É isso aí, o pessoal é muito receptivo, né? É uma turma muito legal, assim. A gente tem que fazer agora uma pequena pausa, o papo está muito bom, ainda tem muito para a gente falar e aprender, então continue ligado, eu volto rapidinho.